E hoje a gente vai pensar sobre a cruz de Cristo, mas de uma perspectiva nossa para ela. Geralmente a gente olha para a cruz do que veio dela para nós. E hoje eu vou tentar mostrar o que deve sair de nós em direção a ela. Não que a gente tenha alguma coisa a oferecer a Deus que seja tão bom, mas que o que a gente pode perceber, qual deve ser a nossa conclusão quando a gente olha para a cruz de Cristo, o que deve vir à nossa mente. Então, o texto que a gente vai trabalhar é 1 Coríntios, você já pode abrir, pode deixar aberto que a gente vai percorrer. Todo o texto é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 até o 25. Diz assim o texto: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Hoje a gente tem uma grande alegria de poder enxergar em inúmeras comunidades, principalmente os jovens voltando para as Escrituras. Ao contrário do que é dito por algumas pessoas, jovem lê sim a Bíblia. Lê e lê muito. A prova disso é que vocês estão aqui num número muito maior do que eu poderia imaginar na nossa escola dominical. Ver pessoas buscando o conhecimento da palavra de Deus é algo que mexe com a gente em qualquer situação. Mas quando a gente observa jovens procurando conhecer a Deus e procurando ter um conhecimento que produza algo na sua vida cotidiana, mexe muito mais. Porque você já teve, ou ainda tem, a idade de 16, 17 anos, eu já passei dela, e a gente sabe que essa é uma idade muito complicada, é uma transição muito forte que existe na sua vida. Você não sabe se é adulto ou se é criança, se é adolescente. Tem coisas que você é novo demais para fazer e tem coisas que você já passou da idade. Você deve ter um comportamento já mais maduro. Mas você está naquela transição que você fica às vezes meio perdido. E é justamente quando você encontra a palavra de Deus, o conhecimento de Deus e do que a sua cruz representa, que você tem um norte para seguir na vida. É a palavra de Deus que orienta a gente. Não pode ser outra coisa. Mas a gente sabe que nem todos os jovens têm essa capacidade de entender que é a palavra de Deus que vai nos orientar em toda a nossa vida, nas coisas mais simples, como a decisão de para onde a gente vai quando sair de casa, até as coisas mais complexas, onde é que a gente vai passar toda a eternidade. E aí, a gente vê muitos dos nossos colegas, dos nossos amigos e dos nossos familiares se perdendo por conta de decisões erradas, por conta de falta de conhecimento da palavra, por conta de falta de ouvir a respeito dessa palavra que libertou a gente e que é óbvio que a gente também quer que liberte eles. Então, quando a gente observa essa volta para as Escrituras a partir de muitos jovens dentro das igrejas, é motivo de a gente ficar muito contente. Porém, a gente precisa também ter as verdadeiras e as mais corretas conclusões a respeito do que a gente vê nas Escrituras. Tem muita gente que voltou para as Escrituras e não seguiu o caminho correto. Tem muita gente que lê a Bíblia, mas interpreta de forma errada. Leva as pessoas a fazer coisas que são extremamente absurdas.
Mas quando a gente olha para a Bíblia, volta para ela e pede a orientação de Deus para interpretá-la da maneira que é necessária para a edificação do corpo de Cristo, as coisas funcionam e muito bem. Quando a gente volta para as Escrituras, não tem como não redescobrir aquelas verdades. Para quem é um pouquinho mais velho, né? Aqui não tem quase ninguém assim da década de 80, digamos assim, mas para quem na década de 80 estava dentro das igrejas evangélicas, percebe que houve uma mudança na pregação muito forte do que era pregado em 80 para 90 e anos 2000, começo dos anos 2000. A igreja passou por uma secularização imensa e acabou que a mensagem da cruz foi esquecida em muitas das igrejas. Pouco se falava do que a cruz representa para a gente, pouco se falava do sacrifício de Cristo, pouco se falava do que foi, o que aconteceu antes para que Cristo precisasse subir na cruz, pouco se falava de pecado, de arrependimento, de fé. E a gente sabe que muita coisa entrou no meio evangélico brasileiro e muita coisa entrou nas nossas igrejas, infelizmente. Essa volta às Escrituras que muitos jovens têm promovido em suas igrejas e que muitos pastores têm se engajado em fazer com que suas igrejas voltem a ler a Bíblia, ela automaticamente fez com que as doutrinas da graça, chamadas doutrinas da graça, voltassem a ter holofotes em cima delas. Coisas que a gente pouco percebia porque não era muito pregado, hoje voltou a existir. Todas essas doutrinas da graça, elas vão ser encontradas a partir da mensagem da cruz de Cristo. É impressionante como essa mensagem ela consegue trazer todos os pontos. E você vai ver comigo nesse texto como é que a gente pode enxergar e o que a gente pode pensar quando olha para a cruz de Cristo. Quando eu olho para essa cruz, o que vem à minha mente? O que eu devo concluir? Você vai ver que antigas doutrinas, que são extremamente necessárias para hoje, elas vêm à tona e trazem um novo ânimo para a gente viver no meio desse mundo que está tão conturbado, para a gente se firmar e se segurar nessa palavra. Então, primeiramente a cruz de Cristo, ela expressa o sacrifício dele por nós. Só que esse sacrifício por nós, ele é muito mais do que simplesmente um homem que subiu no madeiro. Eu seria muito reducionista se eu dissesse, olha, o sacrifício da cruz de Cristo foi simplesmente subir na cruz do Calvário. Então ele morreu, ele entregou sua vida. Esse foi o sacrifício. Não, tem muito mais coisa por trás disso. A gente precisa observar uma primeira conclusão desse versículo 18 que a gente tem aqui. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Essa palavra, somos salvos. A sua condição hoje é de salvo. Só que a sua condição ontem não era de salvo. E aí você consegue entender isso? Você, quando eu falo você, o homem, a condição humana, a raça humana em si, ela nasce em pecado. Todos nascemos em pecado. Não tem nenhum que nasça com o selo ISO 9001 de bondade, a não ser que o Espírito Santo entre dentro do seu viver e o transforme. E aí, sim, você deixa de viver e Cristo vive em você, e aí você pode ser capaz de fazer coisas boas. Mas do nosso coração não sai. A gente vai para as facilidades, a gente vai para as coisas que o coração da gente inclina a fazer. E muitas vezes as pessoas dizem assim, ouça a voz do seu coração. É o maior problema que você pode encontrar na sua vida. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz que emana da cruz. Não ouça a voz do seu coração. Seu coração é desesperadamente corrupto, é enganoso mais que todas as coisas. Então a gente olha para essa cruz e vê que nós estávamos mortos, mas fomos vivificados e justificados por ela. Essa é a primeira coisa que quando eu olhar para a cruz eu devo entender. Eu estava morto, mas por conta daquela cruz eu estou vivo. E mais, eu estou salvo. Eu fui justificado por aquele sangue que foi derramado naquela cruz. Quando alguém subia no madeiro para ser punido de seus pecados, ele era considerado maldito. As piores pessoas que cometiam as piores atrocidades dentro da sociedade eram levadas à crucificação.
E com certeza todos os seus acusadores que estavam ali na primeira fila de camarote assistindo todo aquele martírio, o viam com maus olhos. Mas Jesus Cristo não era um criminoso. Jesus Cristo não era uma pessoa má, com índole má. Não era uma pessoa que tinha destruído a sua sociedade. Pelo contrário, ele tinha construído um novo pensamento na sua sociedade. Ele, como cidadão, ele teve o papel de ser um transformador social. Pessoas que roubavam, pessoas que mentiam, pessoas que subornavam, pessoas que retinham aquilo que não é seu, passaram, quando conheciam Jesus, a ter comportamentos diferentes. Imagine só quando você olha para a história de Zaqueu. Zaqueu diz: olha, eu vou devolver tudo que eu peguei das pessoas. E se em alguma coisa eu defraudei, eu ainda vou restituir 4 vezes mais. A transformação era tamanha que as pessoas não tinham como ficar do jeito que eram antes. Hoje não pode ser diferente. Quando a gente olha para a cruz de Cristo, vê que era morto e hoje está vivo, que foi salvo por Ele, a gente não pode ter um comportamento igual. A gente não pode permanecer a mesma coisa, a gente tem que mudar. Aquelas pessoas, então, elas olhavam para Cristo de uma forma a acusá-lo. Se Ele está aí, numa cruz, algo Ele fez. Todo aquele que sobe numa cruz para ser morto, para ser crucificado, ele era tido como indigno, tido como maligno mesmo. Mas ele não cometeu pecado. Logo ele não podia ser acusado de nada. Ele não merecia sofrer. Quem merecia sofrer era cada um de nós. Por quê? Porque ele não veio a princípio para que sofresse na carne aquilo que nós deveríamos sofrer. Mas ele veio libertar os cativos e oprimidos. Só que para libertar cativos e oprimidos, ele precisava passar por aquilo. Quando a gente vê no livro de Isaías que agradou a Deus moê-lo, ele foi moído pelas nossas transgressões, foi traspassado por conta das nossas iniquidades. A gente só foi salvo por conta das suas pisaduras, ou seja, ele precisava passar por aquilo. Mas ele precisava não porque ele tivesse pecado, ele precisava não porque ele merecesse aquilo, ele precisava porque a gente era o alvo daquela atitude, de um plano muito maior de Deus, de salvar a mim e a você. Nisso, a gente observa que ele leva sobre si pesados fardos, carrega sobre seus ombros todo o peso do nosso pecado e deixa para a gente um fardo que é leve, um jugo que é suave, como diz o texto de Mateus 11:30. Quando a gente observa a vida cristã, ela é extremamente difícil. Não tem ninguém que me diga que ser crente é fácil. Se me disser, então você não está vendo uma vida cristã muito encaixada com as Escrituras. A vida cristã é difícil, é sofrimento, é dificuldades, porque aquilo que a gente prega, aquilo que a gente pensa, não é igual ao sistema. Então fica difícil, a gente não se encaixa com certas coisas, a gente não negocia determinados valores. Então as pessoas olham para a gente de uma forma diferente mesmo. Mas quando a gente observa a vida de Cristo, essa nossa vida cristã que é difícil, que é pesada muitas vezes, por conta de circunstâncias que a gente vive, ela passa a ser muito pequena. Porque o sofrimento que Cristo teve foi infinitamente maior. Você não passou por uma cruz. Você não teve que morrer para dar vida a outra pessoa, mas Ele morreu para dar vida a você. Nesse sentido, quando a gente olha para a cruz de Cristo, todos os problemas que a gente possa passar, ou todas as dificuldades que a gente venha a enfrentar enquanto cristãos, servindo integralmente a Ele, são mínimos. Porque por mais que a gente se doe e se dedique à obra, a gente nunca vai dar a vida por ela da maneira que Ele fez para dar a vida a gente. É muito difícil, é muito distante aquilo que a gente vive para aquilo que Jesus Cristo viveu. Nós fomos os transgressores, nós não merecíamos, nós merecíamos morrer daquela forma, nós deveríamos estar naquela posição. Então quando eu olho para a cruz, eu lembro, primeira coisa, que eu sou pecador, que eu era indigno do perdão divino, mas eu também lembro
que Deus agiu com misericórdia, foi favorável a mim, me deu vida juntamente com Cristo, levando sobre si toda a minha iniquidade. Quando eu olho para a cruz, então, eu deixo toda aquela minha carga de pecado para trás. E eu começo a ter esperança naquilo que Ele me prometeu, que foi a vida eterna. Onde é que eu consegui a vida eterna? Na cruz. Onde é que eu consegui a vida eterna? Através do sacrifício de Cristo. Como é que eu chego até o céu? Através dele, na fé, no seu sacrifício. Que esse sacrifício, esse sangue, ele me justifica. Eu não tinha como chegar até Deus e dizer: olha, eu sou bom, eu fiz tudo que a palavra diz, fazer como o jovem rico, eu guardo todos esses mandamentos. Mas eu não guardo todos os mandamentos. Mas eu não sou bom. Eu tenho meus defeitos, eu tenho minhas falhas inúmeras. Como é que eu posso me justificar diante do Senhor? Então, com todas essas falhas que eu tenho, eu precisava de alguém que fosse perfeito e que me justificasse diante dele. E dissesse assim: olha, eu estou dando crédito a essa pessoa para que o Senhor receba. E nisso, Jesus Cristo, ele sobre a cruz do Calvário, ele tira o nosso pecado, tira aquela mancha que existe em nós, coloca crédito na nossa conta. E agora sim, a gente entra nos céus confiantemente, sabendo que não há mais culpa nem condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas há sim uma esperança de uma vida eterna com Ele. Essa mensagem, ela não faz o mínimo sentido para aqueles que se perdem de fato. Quando você fala para alguém: olha, eu sei que minha vida, quando passar essa passagem terrena, ela vai ser no céu. Tem gente que ri na nossa cara. No céu? E céu existe? Existe. Existe, é o melhor lugar que você pode estar. E tem muitas pessoas que ainda olham assim: e você crê que uma pessoa que subiu numa cruz pode tirar o pecado que você comete todos os dias? Que você continua pecador. Você está na terra, você continua errando. Você crê que essa pessoa, ela realmente tirou a sua iniquidade, realmente ela lavou você de todos os seus pecados e realmente deu condição para que você entrasse no céu? Realmente você crê nessa história? Parece uma história mesmo, mas não é uma história. Foi algo que aconteceu e acontece dia após dia na vida da gente. A gente é transformado dia após dia. A gente passa por um processo de santificação todos os dias e a gente precisa buscar isso. E por que a gente busca isso? Por que a gente tem condição de buscar isso? Porque a gente foi justificado. Antes a gente não tinha essa visão, mas quando você consegue perceber que aquela cruz, ela tem tudo a ver com você, porque foi nela que você foi salvo, foi nela que você foi justificado, e a partir da mensagem dela que você é regenerado dia após dia, aí passa a ser de uma história contada em um livro, passa a ser poder de Deus para a sua vida ser salvo. Muitas pessoas olham para a história como se Jesus Cristo fosse apenas um homem de carne e osso fragilizado numa cruz, num pedaço de madeira. Quem seria ele para tirar pecados de alguém e prometer vida eterna? Simplesmente ele é o Criador do universo. Simplesmente ele é o Todo-Poderoso. Simplesmente ele é o sustentador do mundo. Simplesmente ele é aquele que, pelo poder da sua palavra, ele sustenta toda essa criação de forma harmônica. Você consegue imaginar a cabeça humana simplesmente concebendo um avião pairando no céu? Isso não é obra humana, isso é a capacidade de Deus. É o poder de Deus que Ele coloca no ser humano para fazer aquilo que glorifica Ele. Eu não conseguiria conceber hoje eu simplesmente falando e esse aparelho tão pequeno reproduzindo minha voz para tão longe. Em outros momentos da história da igreja, pessoas tiveram que fazer um maior esforço para que multidões escutassem. Mas é Deus que dá capacidade para que a gente possa ter esses artifícios que facilitam hoje a propagação do seu evangelho. Ele não simplesmente fez e se afastou. Ele fez tudo o que fez e sustenta com a sua mão poderosa. É por isso, e a gente prova disso nas mínimas coisas.
não é olhar para a cruz de Cristo e dizer, aconteceu aquele evento histórico e agora a gente vai passar o resto da vida comentando sobre esse evento e lembrando desse evento. Não, é cada dia provar dos benefícios desse evento, provar do cuidado de Deus, da sua sustentação na nossa vida, da forma como Ele transforma situações que são desagradáveis e são desfavoráveis para a nossa bênção. Quando a gente observa a cruz, a gente precisa também observar que aquele que subiu é nosso Pai, é Senhor de tudo e de todos, e que Ele é Senhor de todos aqueles que Ele escolheu para reinar consigo pela eternidade. Portanto, para mim, quando eu olho para esse Evangelho, para essa cruz, ela não é loucura, porque eu não me perco com ela, mas eu me acho salvo nela. Ela é o poder de Deus se manifestando. Eu vejo a minha depravação total sendo retirada e sendo transformada em justificação pela fé no seu sacrifício, o qual foi perfeito e ele jamais vai falhar. Uma vez que aquele sacrifício foi feito, ele não vai falhar. Se realmente você fez parte do plano eterno de Deus, se realmente Ele te escolheu para a salvação, não há nada terreno que te faça perder este privilégio. Porque quem garante não é a sua palavra, quem garante é a palavra de Deus. Não é você que bate no peito e diz, sou salvo, mas está dizendo aqui, nós somos salvos pela palavra da cruz. Loucura para muitos, para nós, poder de Deus. No versículo 19 até o 21, a gente vai perceber que quando a gente olha para a cruz, entende que não foi por sabedoria humana, foi pela graça de Deus. Versículo 19 diz, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Esses 3 versículos vão fazer a gente pensar que a cruz de Cristo mostra que toda a sabedoria humana que negava a existência e o poder supremo de Cristo foi aniquilada. Os, entre aspas, doutores desse mundo, detentores de um conhecimento científico que muitas vezes nega Deus, eles não compreendem o alcance da sua graça, da sua misericórdia. Como eu vim falando, para muita gente parece uma história mesmo, parece que tudo isso aqui foi inventado por alguém muito inteligente. E hoje a ciência se rende a esse alguém muito inteligente, dizendo que existe um design inteligente. E que design inteligente é esse? Que pessoa inteligente foi essa que desenhou tudo, que planejou tudo, que arquitetou tudo e que executou tudo? Quem foi esse que foi ao mesmo tempo o arquiteto, o engenheiro e também o pedreiro da construção? Esse foi Jesus Cristo. A gente não tem como negar que esse poder só pode ser sobrenatural. A gente não tem como negar que precisaria haver algo de divino em tudo isso. Nós somos tão perfeitos dentro de uma estética que a gente não poderia ser criado pelo próprio homem. É tanto que o homem tenta criar outros seres humanos e falha. Ele tentou criar até uma ovelha e falhou. Nada, nem ninguém consegue se igualar ao conhecimento de Deus. Nada nem ninguém consegue se igualar ao poder de Deus. Pode ter nação poderosa, pode ter líder político que tenha o maior senhorio de qualquer continente desse mundo, nenhum chegará aos pés daquele que domina cada centímetro quadrado deste universo que ele mesmo criou com as suas próprias mãos. Que ele disse, haja luz, e houve. E que ele disse que todas as coisas deveriam se comportar para a sua própria glória, dentro da sua soberana vontade. Eu não tenho vontade. No dia que eu tiver um filho, talvez eu diga a ele assim, sente aqui, e talvez ele não sentará. Com Deus é diferente. Tudo o que ele fala acontece.
A sua vontade não é cerceada por quem quer que seja, mas a nossa precisa ser para que a dele prevaleça. E a vontade dele é que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade, que a gente realmente chegue a essa salvação, mas não é uma salvação qualquer, ela precisa ser muito bem entendida para ser valorizada. Quando a gente olha para a cruz, então a gente percebe que a nossa sabedoria, por maior que seja, ainda é muito pequena para entender todo o plano que ele desenvolveu para que a gente chegasse até lá. Foi simplesmente misericórdia, foi simplesmente graça. E algumas pessoas acham que pela obtenção de títulos e acúmulo de instrução não pode chegar à salvação. Quantas pessoas que eu conheço que dizem: olha, eu vou chegar no mais alto grau possível, porque eu sei que quanto mais eu conhecer, mais perto eu vou estar dele. Eu sou a primeira pessoa a não descreditar o conhecimento bíblico e teológico, senão não teria feito nada do que eu fiz até hoje. Continuo estudando e vou continuar estudando até o dia que Deus me levar. Porém, eu sei que nenhum conhecimento teológico que eu tiver vai me dar condição de ser salvo. Isso somente em si não vai me fazer menos pecador e mais digno da confiança dele e da salvação que ele tem para me ofertar. Eu não posso nunca pensar que porque eu tenho um anel no meu dedo direito, de bacharel ou de mestre, ou doutor em teologia, Deus vai me olhar como mais digno do que os outros, como melhor do que os outros, ou mais capacitado do que os outros para habitar as regiões celestiais com Ele. Pelo contrário, cada vez que eu me aprofundo mais nesse conhecimento, eu vejo como eu sou pequeno e como eu dependo dele, como eu preciso que essa mensagem da cruz seja frutífera e prolifere na minha vida. Quanto mais eu observo o que ele fez por mim, mais eu vejo que eu não tinha condição nenhuma de me achegar a ele. Quanto mais eu olho para essa cruz e vejo esse sacrifício que foi feito em meu favor e em seu favor, mais eu penso que meus esforços, a minha intelectualidade são nada perto daquilo que ele já fez e pode ainda muito mais fazer. Há uma necessidade de revelação de Deus na nossa vida, desse plano maior, de algo eterno que sobrepõe o nosso pensamento e faz toda essa história parecer realmente uma loucura. Mas a gente sabe que ela é totalmente conexa, é totalmente verdadeira, a gente prova os resultados dela todo dia. Mas aí o versículo 21 diz: como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É óbvio, quando a gente observa tudo que a gente tem pressupostos para enxergar o mundo ao nosso redor, nada disso vai convergir para Deus. Nada do que a gente pensa enquanto ser social vai convergir diretamente para os valores divinos. A nossa sociedade não prega isso. Já percebeu que tudo hoje é relativizado? Tudo hoje é extremamente mundano? Hoje é inimaginável eu chegar para alguém e falar em família. Porque o que é a família? Nós sabemos, nós temos um conceito divino que nós não podemos nos desarraigar dele. Mas será que as pessoas aí fora sabem? Às vezes as pessoas olham para a gente e dizem assim: por que vocês creem uma família de pai, mãe e filhos? Por que vocês não abrem mais o leque? Por que vocês não abrem a mente de vocês? Não, porque só o que está na mente da gente é a mente de Cristo. E Cristo não criou o mundo para ser relativizado, Ele criou para ser conforme a sua imagem e semelhança. Ele criou o mundo para glorificar a Deus, para cumprir cabalmente a vontade de Deus, para ser espelho da glória de Deus, não para ser o que está sendo. Então a gente crê nisso não porque a nossa intelectualidade nos levou a essa conclusão, mas a gente crê nisso porque é o que o Pai da gente deixou em sua palavra. É isso que foi estabelecido e disso a gente não pode se apartar.
Quando eu olho para a cruz, então eu lembro que a graça me alcançou. E isso através da pregação de um evangelho que passa por essa cruz. Eu lembro que eu faço parte de um reino que foi instalado naquela ocasião em que Cristo vai vir novamente me buscar e a todo o seu povo, para que juntos louvemos o seu nome para sempre. Isso é o que eu lembro quando eu olho para a cruz. Eu lembro primeiramente que eu não tinha condição, por ser pecador, de me chegar a Ele e pedir a salvação. Mas Ele se entregou por mim, dando crédito à minha vida, dando vida à minha vida. Eu lembro que não foi porque eu conheci coisas que me libertaram do pecado. Não foi minha intelectualidade que me afastou de caminhos tortuosos. Eu lembro que foi graça e misericórdia me afastando do mal e me trazendo para a sua maravilhosa luz. E por último a gente vai ver nos versículos 22 a 25 que Ele morreu. A gente olha para a cruz e vê essa morte. Mas a gente também vê que Ele ressuscitou e nos ajuda a prosseguir para um objetivo muito maior. Quando a gente observa, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Os judeus eles esperavam um Messias com poderes sobrenaturais, fazendo sinais maiores do que aqueles que Jesus fazia. João 7,31 traz isso. Eles observavam aquilo que Jesus fazia e diziam: ainda virá um que fará muito mais do que isso. Até hoje esperam. Só que a gente sabe que esse Messias tão esperado, ele já chegou e ele já reina no meio de nós. A gente não espera mais a instalação de um reino. Esse reino já existe. Deus controla todo o universo. Ele reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. A gente não pode pensar que lá na frente Ele ainda vai voltar para instalar um reino. Já existe. Nós fazemos parte desse reino. Nós temos o privilégio de ser parte integrante do reino de Deus sobre a terra. E eles nunca imaginaram que o Salvador seria amaldiçoado por Deus. Gálatas 3:13 traz isso. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como é que eles pensariam que aquele que seria Salvador de suas vidas viria de uma origem tão humilde? Faria sinais que eles ainda achariam pouco e ainda esperariam por sinais maiores. E terminaria sua vida, sua passagem terrena, pendurado no madeiro como maldito, acusado de coisas que ele não fez. Que característica de um líder soberano e supremo? Nascer numa manjedoura, andar como um peregrino, sem ter nem onde mesmo reclinar a sua cabeça, sem desfrutar das honras de chefe de Estado, sem desfrutar das honras de ser um líder maior de uma igreja constituída e institucionalizada, sem ser reconhecido pelos outros como rei de territórios, mas sendo o rei de todo mundo. Os gregos eles escarneciam de um Deus que não tinha sabedoria e poder suficiente para escapar de uma morte daquela. E ainda teve alguns que disseram assim: se você é mesmo filho de Deus, desce daí. Se você realmente diz ter esse poder e tem esse poder, desce daí, livra-se dessa morte. O primeiro que falou isso foi o diabo, né? Você pode se jogar nesse penhasco. Aos seus anjos darás ordem a teu respeito. Você não tem esse poder? Faz. Isso é escárnio. E às vezes utilizando até a própria palavra. Realmente parecia para eles loucura alguém que era tão poderoso ter que passar por tudo aquilo, por toda aquela humilhação. Só que o texto de Filipenses diz que em momento algum ele tomou por usurpação a condição de ser Deus, mas ele se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o ponto. Essa loucura para o mundo de alguém que tinha tudo, mas viveu como quem não tem nada, para dar tudo a nós.
Essa loucura foi necessária e essa fraqueza aparente foi necessária para que a gente hoje estivesse vivo. Elas foram representadas na crucificação. A gente não teria a sabedoria e a glória da ressurreição e de todos os benefícios da ressurreição se não tivesse acontecido tudo isso. Imagine que se não tivesse acontecido o esvaziamento desse poder supremo de Deus, se não tivesse acontecido a sua humilhação, também não teria acontecido seu estágio de exaltação. Uma coisa vai preceder a outra. Se ele não tivesse morrido em nosso lugar, nós não teríamos hoje vida e vida em abundância. Se ele não tivesse se colocado no nosso lugar, na forma de servo, passado pelas dores que nós passamos, nós não teríamos um referencial para olhar, nós não teríamos um exemplo de vida cristã. Como hoje a gente pode identificar que está certo ou está errado quando a gente olha para a vida de Cristo? Se eu estou fazendo aquilo que ele faria, eu estou certo. Mas se eu estou fazendo o que ele não faria, eu estou errado. Estou me desviando da palavra dele, eu tenho que retornar. Foi porque ele teve poder para vencer a morte e ressurgir dos mortos, que a sua palavra teve validade. Até hoje, todo aquele que crê no seu nome, invoca o seu nome, ele é salvo. E sabe onde é que você encontra isso? Joel 2,32, bem lá atrás. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que para invocar o nome do Senhor você precisa crer. E para que você creia, você precisa ouvir. Mas ouvir o quê? A palavra. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a pregação da palavra. Essa pregação que é loucura, mas que nos salva. Essa pregação que é incompreensível para o homem natural, mas para nós que somos espirituais, ela soa como a notícia da boa nova, a esperança que nós precisávamos e não tínhamos em nossas mãos. Sua missão foi completa de uma forma perfeita e ele não ficou tragado pela morte. Ele não foi vencido pela morte, mas ele está vivo nos céus. A gente não crê em alguém que se sacrificou e não teve poder para modificar o que ficou por aquilo. Imagine se ele simplesmente tivesse morrido e dissesse: pronto, agora vocês têm vida. Morri e agora vocês vivem. Ponto. Como hoje a gente iria se sustentar sem a sua mão protetora? Como hoje a gente iria se conduzir sem os seus conselhos sábios? Como hoje a gente iria se conduzir sem sentir que Ele nos sara de todas as doenças físicas e espirituais, a cada vez que a gente dobra o joelho e pede com convicção e firmeza e sinceridade de coração que Ele possa perdoar os nossos pecados? Ele cumpriu a sua missão, Ele está vivo e Ele não somente deu condições para que a gente fosse salvo, Ele nos salvou. E hoje Ele nos dá condições de caminhar sem fraquejar. Quando a gente fala em perseverança desses santos, quando a gente fala em um estado que a gente não vai sair, a gente não sai não é porque a gente tem firmeza simplesmente na palavra, a gente sabe que a gente tem firmeza na palavra que foi dada por Deus. A gente não sai mais desse caminho porque Ele não deixa que a gente saia. É Ele quem está do nosso lado, é Ele quem segura a nossa mão e caminha junto conosco. Sabe aquele texto de Provérbios 22,6? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela for mais velha ela não vai se desviar dele? Não é simplesmente o pai pegar a mão da criancinha e dizer assim: você vai fazer isso, soltar e ir embora. Você está ensinando, você está caminhando junto. Nós somos ensinados por Deus. Cada vez que abrimos sua palavra, quer escutar a voz de Deus? Abra a sua Bíblia. Você vai escutar abundantemente a voz de Deus. E aí Ele pega na nossa mão, como se a gente fosse uma criancinha que não sabe nada, e realmente a gente não sabe nada. E aí Ele vai conduzindo a gente, para que a gente comece a conhecer as coisas do modo dEle, com a visão dEle, com o entendimento dEle. Não do jeito que as pessoas falam para a gente, mas do jeito que Ele coloca na sua palavra.
E Ele vai fazer com que a gente cresça, mas sem nunca nos desamparar, sem nunca estar longe daqui. A cada dia Ele nos capacita pela pregação do Evangelho a entender essa mensagem da cruz, a viver essa mensagem. E viver essa mensagem da cruz é viver para Ele, honrando a Ele, louvando a Ele, lembrando desse sacrifício dele, sendo grato todos os dias pela vida que Ele nos deu. Quando eu olho para a cruz, então eu persevero em uma vida cristã que é digna do Evangelho que me foi pregado. Não tem como eu olhar para a cruz, ver todo aquele sacrifício de Cristo, ver o seu sangue todo jorrando em meu favor e ter o comportamento que eu tinha antes de conhecer. Não tem como eu ser a mesma pessoa e olhar tudo com a simplicidade de alguém que está só esperando o dia da morte chegar. Eu tenho motivações diferentes, eu tenho pensamentos diferentes, eu tenho um agir diferente, porque agora eu não penso para a minha vida, mas eu penso em prol do reino de Deus. Eu não vou mais agir para o meu benefício, eu vou agir em benefício coletivo. Eu não penso só em mim, eu penso nele e ele pensa em todos nós. Então eu preciso ter um pensamento coletivo, um pensamento de igreja. Por isso que é tão importante isso aqui. Tudo isso aqui tem um propósito. Você sobe à casa de Deus com o propósito de adorá-lo. E muitas vezes você talvez já tenha ido para uma escola dominical ou algum culto de domingo à noite, que alguém diz assim: quem veio adorar a Deus? Sempre há alguma coisa desse tipo, alguma pergunta nesse sentido. E aí algumas pessoas levantam a mão, outras não, ficam lá aquela coisa. Você não simplesmente subiu à casa do Senhor para adorá-lo. Você não precisa perguntar quem veio adorar a Deus. Porque a nossa vida inteira tem que ser uma canção de adoração a Deus. Não é simplesmente o subir ao templo, não é simplesmente o subir ao culto. Toda a minha vida tem que ser para a glória dele. E isso eu percebo quando eu olho para a cruz e vejo que tudo que ele fez foi para que hoje eu estivesse aqui. Por mim, muito provavelmente eu não estaria aqui. Pelas ambições que a gente tem na vida, muito provavelmente não estaríamos sentados aqui agora. Se a gente for observar muitas das coisas que a gente espera para daqui a 2, 3, 5 anos, provavelmente agora você estaria debruçado atrás de uma escrivaninha, debruçado em vários livros, preparando o terreno para que daqui a pouco você tenha um concurso público e aí você tem estabilidade de vida. Essa ideia passou pela minha cabeça várias vezes. Só que quando eu olho para a cruz de Cristo, eu penso o seguinte: eu tenho estabilidade de vida a partir do momento que Ele se sacrificou por mim. Nada abala a minha vida. Dificuldade financeira não abala a minha vida, porque Ele supre todas as minhas necessidades. Ficar sem teto provisoriamente não abala a minha vida, porque eu sei que quem me guarda não dorme nem dormita. Ter problemas, às vezes, de relacionamento na família também não me abala, porque eu sei que ela foi projetada por Ele e tudo vai se resolver em algum momento. Eu tenho estabilidade de vida não quando eu passo no concurso. Eu tenho estabilidade de vida quando eu consigo enxergar a cruz de Cristo e ver que tudo que Ele fez foi para que eu vivesse da maneira melhor possível, mais tranquila possível. Porque Ele levou sobre seus ombros todos aqueles problemas e martírios que eram reservados para mim. Ele bebeu o cálice amargo. E não deixou que eu bebesse. Ele se deu, foi moído pelas nossas iniquidades, pelos seus pisadores nós somos sarados. Nós somos livres. Mas, em último momento, eu quero dizer que a gente foi livre pela cruz de Cristo. Não para que a gente vivesse como quisesse. E isso é muito importante. Entender que a cruz me transformou de miserável pecador em um cordeiro com Cristo é fundamental. Entender que a cruz é um símbolo de graça e misericórdia e que não foi pela minha capacidade, mas foi por Ele, também é fundamental. Entender que tudo isso vai tomar sentido pela pregação. A pregação é o canal
que me leva de volta para essa cruz, para que eu entenda que o sacrifício de Cristo foi perfeito e nada pode desfazê-lo, também é fundamental. Mas a gente precisa olhar para a cruz de Cristo e também perceber que Ele nos salvou e nos livrou para que nós fôssemos testemunhas vivas desse amor. A cruz foi a expressão maior de amor que Ele poderia nos dar. A maior prova do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, da sua compaixão para com cada um de nós. Não tem como olhar para a cruz sem se lembrar de tudo isso e agradecer a Deus por tudo e viver para a sua glória. Que a gente, quando olhar para a cruz, a gente tenha essa noção que ela representa tanta coisa da nossa doutrina, que ela representa todas as doutrinas da graça, que ela representa a saída de um estágio de perdição para a salvação das nossas vidas. Mas que a gente também perceba que a cruz, ela leva a gente a ter pensamentos diferentes, comportamento diferente, ação diferente, linguajar diferente. Coisas que não são cobradas só pelo mundo lá fora. Coisas que são naturais para aquele que foi salvo, foi nascido de novo. Quando você olhar para a cruz, lembre disso. Você nasceu de novo nela. Sua vida antiga ficou para trás. Você agora vive para Cristo. E que realmente não mais vive você, mas que Cristo vive em cada um de nós. E que assim a gente possa transformar toda essa sociedade. Não pela ação social, não pela nossa correria de querer resolver todas as lacunas que há nos governos, mas pelo poder da palavra de Deus, sendo impregnada no coração de cada um daqueles que passarem pela nossa vida. Que isso seja muito presente, esse testemunho, a palavra no nosso coração, na nossa mente, mas também nas nossas atitudes. Que a cruz de Cristo não seja um símbolo apenas atrás dos nossos cultos ou na frente de nossas igrejas, mas que a cruz de Cristo seja a marca de nossas atitudes. Que ela possa representar o mesmo amor pelas almas perdidas, a mesma compaixão e o mesmo desejo em trabalhar por uma causa que não é nossa, é de Deus. Que Ele possa nos abençoar, possa nos capacitar a tudo isso e possa nos preservar segundo a sua boa e soberana vontade.